Desde novembro. Não, parou acho que dia 16 de dezembro, se não me engano. Acho que você não gravou, não, porque não tem lá. Pode ter certeza que eu esqueci de gravar. Aí o Eduardo esquece também, É, ninguém grava. Então, filho, muito bem. Deixa que eu faça a por oração favor. do início, né? Então, primeiro de tudo, gente, vamos agradecer a Jesus, né, por essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos estudando o Evangelho através das cartas de Paulo, né, aos Romanos. E vem depois de nós termos estudado a saga Paulo e Estevão, né, uma obra fantástica. Nós estamos agora bebendo, né, das cartas de Paulo, né, com a supervisão de Emmanuel. Olha que bacana, né? A gente agradece muito a Jesus por essa oportunidade. E vamos, acima de tudo, agradecer a Jesus, né? Orando a oração que ele ensinou para nós, né? A oração que resume tudo que nós precisamos para nos tornarmos seres humanos melhores. E diz assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal que assim seja. Bom, na última semana nós demos início ao estudo conflitos, né? Fizemos a leitura do texto até o final e ficamos nos 1000 dias. Então, essa é uma passagem muito interessante de Paulo, que diz assim: acho então essa lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Esse era o dilema de Paulo, e acho que é o dilema de todos nós, né? A gente está aprendendo os ensinos de Jesus, dá uma pronta, a gente perde a paciência, fica nervoso, perde a paciência no trânsito, fica desanimado, e essas coisas que acontecem com todos nós, né? Mas a gente não quer, a gente está no processo de educação. Então, é muito importante a gente cair, levantar de novo e continuar andando, né? Então, Paulo está falando um pouquinho disso, né? A gente. E esse é o conflito nosso, né? Então, ele fala aqui da luta, né, dos discípulos sinceros do Evangelho, né? A maneira de Paulo, enquanto grande conflito na própria natureza, né? Na própria vida, né? Então, nós já comentamos sobre isso, né? Nós passamos essa parte onde uma jovem leva uma bronca do chefe, né? E ela consegue manter a serenidade, manter o emprego, né? E quantas vezes a gente já enfrentou isso, né? Não de uma maneira tão agressiva, talvez, mas a gente sempre enfrenta as contrariedades da vida, né? E paramos aqui. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmo a causa indesejável de sintonia com o mal. Esse é o desafio. A gente é danado para querer culpar os espíritos das dificuldades, não é um problema deles, não. Exatamente. E é aquela história, né? Fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Se você age, né, nessa direção, você vai atrair o quê? Mais amigos. Espíritos na mesma mesmo padrão vibratório. Isso vai retroalimentando, né? De repente você vira um cara chato. Só reclama da vida, não pensa mais nada, não consegue sair do lugar, né? E faz parte da gente mesmo essa mudança. Tem que ser nossa, né? Procurar as coisas fora é muito fácil. E é interessante, rapaz, tem hora que eu morro de rir de mim mesmo, né? Agindo igual criança, fazendo pirraça, bravo com as bobagens.
É isso mesmo, cara. É É isso mesmo. muito doido, cara. Mas você É sabe muito que quando a gente consegue rir de nós mesmos, em atitude, já é um começo interessante, porque você percebe que, pô, qual é, cara? Não precisa fazer isso? Não, né? Isso é sempre um aprendizado, né? Você vai melhorando. Mas é isso mesmo. Por isso que a doutrina espírita, o espiritismo, ele requer algo a mais para aceitação, né? Porque quando você bebe dessa água, você descobre que a responsabilidade é exclusivamente sua. Você não vai ter ninguém para pedir, você não vai ter padre para ir lá confessar, você não vai ter pastor para. Não, não tem. Né? Você não tem para quem você vai transferir as suas responsabilidades. E a doutrina espírita, ela é muito taxativa nesse ponto. Cara, você é que é então, é o artífice, né? Que fala, artífice do seu futuro, né? Que nem fala. É uma realidade. Então, algumas pessoas têm uma dificuldade maior, outras menos, de aceitar ou não é nem entender, acho que de compreender isso como uma diretriz. Por isso que é difícil, né, em alguns aspectos, acho que todos nós, porque por mais que já estejamos enfronhados em estudos, enfim, a realidade está sempre se mostrando, né? E, de repente, a gente percebe que precisa ainda, que nem você falou, dar risada de si mesmo e ver que, pô, não é assim que a gente Não, deveria são agir. situações assim vergonhosas, né? Agora está colocando aqui. Eu É, digo assim, puxa vida, de novo, né? Pisei no mesmo tomate. Tem um amigo que conta a piada do português que diz assim, né? Ele vê a casca de banana e fala assim, vou escorregar. E depois ele fala assim, escorreguei. ele usou a casca de banana para escorregar. É, Mas é isso é mesmo. assim mesmo. Ô, gente, se vocês quiserem fazer comentário, pergunta, vocês fiquem à vontade, viu? Aqui Por estou favor. fazendo com o Renato, nós estamos fazendo um ping-pong, para a gente pegando essas ideias muito profundas, né, mas dando a ela assim, uma leveza, trazendo para o dia a dia, né, Renato? Porque se for levar tudo a ferro e fogo, cara, não é por aí. A doutrina não nos pede que sejamos taciturnos, né? Que a gente seja cabisbaixo ou sempre triste, porque sabe que. Não é essa a ideia. O próprio Evangelho, né, quando o Espiritismo fala, viva a vida na matéria, só não inverta a escala. Não Eu coloca o acho assim, material. uma das grandes vantagens daquele seriado The Chosen, né, Os Escolhidos, foi trazer um Jesus humano como nós, Humano, exatamente. convivendo, curtindo os amigos. Aquela passagem dele, por exemplo, que eles vão para o Mar do Tiberíades, eles entram na água e faz aquela festa e tal, né? Esse é o Jesus que eu acredito, sabe? Sem dúvida. Porque Sem a dúvida. gente, às vezes, se deixa levar, bota um peso muito grande nas costas, que tira a alegria de viver, né? O Espiritismo não é isso, o cristianismo não é isso, né? De O jeito nenhum. cristianismo é vida, né? Aí tem que rir mesmo das bobagens da gente mesmo, né? Muito É, legal. é, temos que ser mais leves, gente. Já chega as pressões que a gente sofre. Só um detalhe técnico. Descobri como não transcrever, tá? Beleza. Ele pergunta, você quer contigo? Eu fiz não. Aí ele parou de transcrever, mas Segura, depois... segura a fera aí que a turma reclama que vai transcrição para Deus e o mundo, né? Mas vamos ver se vai dar certo. Se alguém receber, por favor, avise, Eu né? cancelei também É, nas propriedades da reunião, né? Mas parece que ele é teimoso, ele vem danadinho, pô. vocês querem Um treinar aí. comentário, pessoal. Ou é só eu, Renato, que escorregamos? E Então, aí, só nós dois, Renato? pois é. Aí tem Não é gente não, Antônio. Não é não. Não. Ah, achei que era só eu e Não. Renato, poxa. Não. Esse negócio da casca de banana aí mesmo, aí tá? A gente usa a casca de banana. Achei interessante. Achei interessante o que você falou. Então, eu Não, entrei, eu tô brava aqui porque a minha internet está horrível. Eu tive que vir em outro lugar aqui, mas eu estava ouvindo vocês, aí cai, não cai, fica tudo parado assim, eu não sei se é eu, se é vocês, aí eu fico na dúvida.
Então, vocês falaram bastante coisa aí, eu não pude participar por causa disso. Mas você sabe que estamos juntos aí, viu? Beleza. É bom dar risada da gente mesmo, porque assim a gente vai vendo que somos todos mais ou menos iguais, né? Estamos sujeitos. Mas Certeza. a gente está estamos tentando melhorar. Estava Vamos comentando que com o vamos. Renato que nós estamos aqui, nós estamos tendo a oportunidade de viver num planeta em fase de transição, né? Isso. Para isso é muito interessante. E a gente está dando sorte que a gente está pegando o finalzinho da nossa encarnação, né? É a turminha que Então, vai pegar a transição toda. É, quem está chegando agora verdade. vai A gente pegar. está A com turminha que está esse chegando agora, privilégio. É o privilégio, nós estamos no finalzinho e está dando para a gente ir sacando que está vindo assim uns seres bem especiais também para ajudar nessa regeneração, né? A interessante. gente vê muito podcast falando muita coisa, nós estamos tendo essa oportunidade para ouvir, né? Muita coisa boa. Mas é isso, desculpa aí, viu? Para eu entrar e falar. Não, tem que fazer isso mesmo, Nilson. Ah, Aqui é tranquilo, não. A ideia é essa, a ideia é essa. a troca de opiniões né, é fundamental para todo mundo crescer, gente. Isso daí É, é muito interessante mesmo. Bem, aí o próximo tópico. Posso ler? Você quer ler, Antônio? Leio eu mesmo. Posso ler. É Então vai. indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isento de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Ainda faço o mal que não quero, né? Essa é a observação dele. Não faço todo o bem que eu poderia, Eu poderia. Isso. em nós próprios. E a oportunidade nós estamos perdendo de fazer o bem, ficar calado quando se devia falar. Tem um amigo que nós gostamos muito, eu e a Cláudia assistimos, a Arcas, né? A Matias, que é o Tony Roberts, é uma figura. E ele fala assim, ó, gente, o negócio é simples, é o seguinte, não fala mal de ninguém. Primeira coisa. Confia nas pessoas. Não briga. Confia nas pessoas. Você vê? Olha que negócio danado. E ele tem razão. A gente já chega desconfiando. Falo por mim. Né? Interessante. Eu acho que ele simplifica, ele lida com o povo lá em São Paulo. Né? O Arcas Matias e irmãos. Qual é a outra, Cláudia? A outra casa que ele vai? Eu esqueci. Irmão Jacó, né? Irmão Jacó. Irmão Jacó. Então, assim, eles estudam ramatizes, tem um pouco da linha da Umbanda, é um pouco mais a linha mestra dele é a doutrina dentro da codificação catequiana. Né? Mas eu acho graça dele para a gente, o negócio é só esse, ele não briga com ninguém, não fala mal de ninguém, confia nas pessoas, e aí vai dar tudo certo. Né? É, E esse é o nosso desafio mesmo. com certeza. Porque, infelizmente, a gente acaba. Acho que por N situações que ou vivenciamos ou observamos, é difícil você de primeira confiar. E ele tem razão, porque se você não der oportunidade, como é que você vai saber como aquela pessoa vai agir, né? Se você já cria uma distância, né? A recíproca vai ser verdadeira. E aí acaba perdendo oportunidades ótimas de conhecimento. E um dia desse a gente estava tendo uma discussão do o que é humildade. Esse processo todo que nós estamos passando, a gente tem que ter muita humildade. Mas o que é humildade? É você saber o seu lugar. Qual é o seu lugar aqui na Terra? Porque ser humilde não é ser submisso, nada disso. É, É você saber o seu lugar, o seu potencial, o que você pode fazer, o que você pode contribuir, né? Sem invadir o espaço do outro. E é um desafio, né? É um sim, desafio que nós enfrentamos. sim. Eu achei interessante, são coisas assim que a gente vai pensando, né?
Que é a base, né? É a primeira degrau da escada. É, mas enfim. E humildade, inclusive, é assumir que você não pode fazer nada. Vamos. Você está dando umas congeladas, viu, Antônio? Tá, não sei se é a tua internet. Ah, então, ainda bem que você falou, porque eu tô achando que é só eu. Não, para mim, eu não sei para vocês, tá? O Antônio, quando ele dá umas soluçadas lá. É. Então, o seu tá bom, a sua internet tá boa. Eu vou trocar aqui, vamos ver se... Vou usar o recurso número 2. Certo. Às vezes a Claro funciona melhor do que a internet que eu tenho aqui. Nome com barulho desse. Você vai com essa aí? Bom, posso ler aqui, Antônio? Claro, com você Vamos agora. lá. Ok. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Então, bruxuleante aqui no caso é você quando você titubeia, né? Você é titubeante nas suas atitudes, inclusive em relação ao bem, né? E é importante a gente lembrar que somos espíritos imortais, milenares, tivemos muitas identidades desse período, mas continuamos uma individualidade, isso não faria sentido. E em todos esses processos adquirimos conhecimentos de uma forma ou de outra, né? Então, a gente tem um cabedal aí considerável. E, apesar da gente não lembrar por que aconteceu em outras passagens, muitas dessas situações acabam vindo à tona, sem que a gente perceba, e a gente acaba agindo da mesma forma que agiu anteriormente. E se aquilo que você já aprendeu, você não precisa repetir, com certeza, quando as coisas não são tão voltadas ao bem, é sinal de necessidade de melhora. É importante a gente sempre achar isso. E, por mais que a gente não queira, as nossas identidades anteriores estão presentes aqui. É a história do homem velho, né? E, isso na minha opinião, você não consegue expurgar o homem velho. Você tem que aprender a conviver com esse homem velho para ensiná-lo também a se tornar um homem novo. Porque parece que você tem que arrancar o que você foi. Impossível. Faz parte de você isso, né? Da sua individualidade. Então, mas é o que ele fala, a gente tem muita coisa acumulada, né? E é interessante com a aspiração bruxuleante do bem, quer dizer, você está titubeando o tempo todo em fazer o bem, será que eu fiz, será que eu não fiz? E agora eu já pisei na bola, mas não vou consertar, e vai indo, né? Como todos nós, isso é um fato, todos passamos por esse tipo de situação. Lembrando que esses ajustes, eles não vêm de grandes feitos, não, tá? É o dia a dia, são coisas pequenas que acontecem para que a gente aprenda. É o teu vizinho que não cumprimenta, você cumprimenta, ele não cumprimenta, um dia ele vai cumprimentar, que você vai insistir. E as coisas vão assim, né? É uma construção. Não sei quem que falou tijolinho por tijolinho, né? É isso mesmo. Né? Vocês concordam, gente? Antônio, vamos fazer assim, se ninguém falar nada, a gente fica quieto. Não, vocês têm que falar, não. Não, estou brincando. Eu queria só fazer um comentário. Sim. O livro Céu e Inferno, primeira edição, a não adulterado, ele traz o processo, né? E está bem coerente com o que a gente aprende no livro dos Espíritos. O que é fundamental para a gente? O arrependimento. Porque não há punição. Então, nós vamos por... Qual é a punição? Nós mesmos damos para nós vamos para o mundo espiritual cheio de culpa. Ficamos lá ruminando aquilo e tal. Chega um momento que fala assim, pô, estou arrependido, não quero saber disso mais. Aí vem a segunda etapa, expiação.
Expiação é o seguinte, você está menos 30, você vai fazer o trabalho e vai chegar no zero. Você vai fazer uma recuperação. Você não vai ficar mesmo, você recuperou. A partir dessa recuperação, aí você vem para o processo de reparação. Aí você começa a ganhar ponto, a ter progresso. Então, muitos de nós nos arrependemos, né? Nós estamos no processo agora de sair de menos 30 para zero, né? E já tem alguns nossos que já estão caminhando, tirando a notinha melhorzinha, mas esse é o processo. Vai ficar, no passado, eu devo ter matado, não preocupa com isso, não, que se matou, não vai ter jeito de arrumar mesmo. A partir de agora não mata mais, pronto, beleza, né? Não xinga mais, não fala mal dos outros mais, né? Não briga mais. Então, É isso aí, porque eu achei muito interessante a explicação. O que é expiação? Expiação é você se reequilibrar. sim, Então, quando você vai à Divinolândia, com todo respeito a todos os irmãos que estão lá, assim como nós, estão em processo de reequilíbrio, para depois reencarnar e ter uma possibilidade de crescer. Então, eles estão zerando, passando a régua, né? E com muita coragem, são espíritos de muita coragem, porque poucos têm coragem de passar sim. por esse processo, né? Então, muito interessante. Então, aí não há, Deus não pune. Isso que é outra coisa importante. Não há punição, não há. Assim, nós é que ficamos perturbados com as próprias besteiras que tem, né? Mas o pulo do gato é arrependendo-se. É. E sempre vai ser e nunca vão deixar de aparecer oportunidades para a gente testar se a lei. Sempre vai ter. De uma forma ou de outra, a gente vai receber essa oportunidade. Porque muitos de nós vão chegar lá, o cara fala, ó, não deu certo, não. Vamos ter que começar tudo de novo. Aí o arrependimento vai. Para pensar o seguinte, nós já vivemos várias situações ao longo das nossas reencarnações. Já fomos mendigos, já fomos soldados, já fomos médicos, já fomos sei lá o quê. Um monte de coisa. E hoje nós estamos aqui com esse corpo, com esse eu, né? Passando por essa experiência agora. Mas, de vez em quando, um danadinho que está lá atrás emerge, aquela personalidade, aquele emerge, e te pega de surpresa. E por isso que eu ainda faço o mal que eu não quero. Por quê? O danadinho que eu ainda não compreendi, né? Ainda tem os danadinhos da criança ferida. Não sei se você já estudou esse assunto junguiano, né? Tem muita coisa que fica, que a gente aconteceu na nossa infância, que fica uma marca também, trazendo no presente. E a gente não pega a gente de surpresa também. São fragilidades. Medo, que às vezes aparece, não sabe por quê, insegurança, né? Muitas vezes o pai se ausentou, a mãe se ausentou, você ficou sozinho, ficou na mão do estranho, aqui te trouxe muita insegurança. E criança não sabe lidar com isso. Claro. Você não resolveu isso. Como adulto, é tranquilo. Então, você tem que pegar essa criança e compadre. Ô, menininho, ó, carinha aqui e tal. Não tem perigo não, rapaz, tá tudo bem. Eu acho muito interessante esse processo que a gente está passando por ele, e esse conhecimento que a doutrina traz. Isso tem muito de Joana de Ângeles, né? Esse tratamento do psicológico nosso, né? Para a gente poder não cair nessas armadilhas desses erros. Quando eles vierem falar, oh, compadre, você já deu prejuízo que chega, fica aí, compadre. Eu vejo isso como um amadurecimento do nosso livre-arbítrio, basicamente. E você vai sabendo lidar com determinadas situações dessas que estão lá no fundo, estão lá entranhadas, mas você, de alguma forma, percebendo, inclusive, conscientemente, você consegue, se você tiver força de vontade, direcionar aquilo para o bem. Né? Que é o que eu falei de educar o homem velho, né? Você não vai se livrar, ele está lá dentro. Né? Você não pode deixar ele agir. Tem que encarar, porque muitas vezes você fica ali segurando, é igual você segurar um vulcão. Tem que olhar para esse vulcão. Pô, tem um prejuízo que chega já, fica leve, né? Não adianta. Mas é mesmo. A gente traz muitas coisas, assim como também trazemos muitas coisas boas, tá?
É importante levantar isso, porque parece que, quando a gente está comentando, a gente só pensa nas coisas. Não é questão de coisas ruins, não é isso, não. É que a educação que a gente deve alcançar é para não praticar mais isso. Mas a gente tem muita coisa boa mesmo, isso é um fato, que a gente aprendeu nesse período, né? E aquilo que a gente tem que consertar, o que já está consertado, não precisa passar de novo. Então, é só o que não está ainda. Você falou um negócio, rapaz, muito importante. Eu estava lembrando aqui de José Enes. José Enes foi logo no início da minha vida profissional. Ele era aqueles orientador de grupo de trabalho, desenvolvimento mesmo de trabalho em equipe. E o Zé Enes falou uma vez assim, falou, a gente não se cura enfrentando o mal, a gente se cura pelo bem que a gente tem. Foca Perfeito. naquilo que você tem de bom. Aí você Perfeito. vai ter força para lidar com aquilo que ainda está te atrapalhando. Eu achei muito Porque a interessante. Não, desculpa, te cortei agora, termina aí. Não... Não, porque a gente trabalhou muito com ele na parte de planejamento, né? Essa análise de forças, né? Forças impulsoras, força restritiva, análise de campo, um pouco daquela tecnologia de planejamento israelense. Né? E ele fala assim, se você não focar nas forças impulsoras, você nunca vai achar caminho para resolver aquilo que é restritivo para os objetivos no caso do negócio, etc, etc. Isso Sim. vale para a vida também. Claro. Qual é o nosso objetivo nessa encarnação? O que eu quero? O que eu quero obter? Né? O que eu quero corrigir em mim? O que eu já tenho força impulsora para corrigir? Porque tem coisa que ainda não tem. Né? Sim. Mas tem coisas que eu já consigo. E é interessante, eu lembro uma vez conversando com o Preto Velho, lendo as orientações dele, né? Ele falou assim, olha, só vai aparecer para você corrigir, você vai tomar consciência daquilo que você já tem condição. E se vier a todos, você não aguenta. Aguenta, você não. quer. Eu lembro dele falar isso. Não tenha pressa, é com urgência, mas sem pressa. É urgente que você se melhore, mas sem pressa, senão você vai tropeçar. Caminha, curte o caminho, curte as flores do caminho, observa ali os buracos, as dificuldades, os obstáculos, mas observa com calma. É urgente vencer? Claro que é urgente, mas não faça da pressa. A pressa leva a gente a muito prejuízo. Né? Eu lembro dessa conversa e eu procuro sempre lembrar disso, né? Diante dos desafios que nós temos. Né? Uhum. É muito interessante. E uma das grandes dificuldades quando acontece isso que você falou de a frustração vir, quando você não consegue ainda resolver determinada coisa, acaba trazendo uma culpa que vai te prender mais ainda lá no passado. Você não vai conseguir se Culpa é uma desvencilhar. desgraça. Nossa, acho que não tem coisa pior. É uma desgraça. Né? Remorso. Sim, Se você não passa dessa fase, você tem que pular lá para o arrependimento. Falando, até errei, mesmo pisei exatamente. na bola, E ter certeza que se você não... escorreguei na casca de banana mesmo, não tem que cair. Exatamente. E ter sempre em mente que aquilo que a gente causou de sabor para outro, se der, como fala Jesus, né, se pôr a caminho, ok, mas tem quantas situações que não dá. Então, pedir para que um dia você possa, de alguma forma, ressarcir isso, agindo com outros, mas enfim, de uma forma que seja positiva também, porque criou culpa, meu amigo. Eu li um livro muito importante de André Luiz, chama Ação e Reação. Nossa, fantástico. Esse livro, para isso que nós estamos conversando agora, ele é fantástico. Fantástico, O realmente. que acontece? Às vezes a gente ofende uma pessoa, traz dificuldades para ela, prejuízo para ela, mas ela evolui. Aí você não vai ressarcir, porque ela não precisa, ela já foi para frente, está longe de você. Tchau, companheiro. Fui, né? Exatamente. E a gente vai ressarcir isso com a convivência com outros. Exato. É assim porque não há castigo. Né? Há, na realidade, processo de crescimento. Por isso que a gente sempre tem oportunidades novas de melhorar. Às vezes, cara, você faz alguma coisa por alguém que, de repente, para você não representou muito, e você está auxiliando alguém que está resolvendo um problema lá de trás.
Por isso que a gente nunca deve se furtar a fazer o bem quando a oportunidade aparece. É importante isso. Mas, enfim. Bom, aqui... Isso aí, esse é o filho pródigo, né? E fica meio desanimado, o pai corre atrás, filho, pô, você voltou, que bom, né? Dá um abração nele. Estava te esperando, até se arrepender, né? Aí, ó. Sim. Imagina um judeu correndo. Né? Isso é o pai amoroso, né? Muito significativo isso. Né? Aí está aqui, o Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. É o que a gente está falando aqui. Matou. Resolve, não precisava ter lido nada anterior, era só falar isso, já trazia todo o ensinamento. Resumiu tudo, né? Numa frase. Gente, o pai corre atrás da gente quando a gente se arrepende. Exatamente. Não precisa comer bolota de porco. Exatamente. Mas a gente sabe que o próprio linguajar... Termina essa mensagem maravilhosa, né? Com certeza. E a gente sabe que, pelas influências da época que a codificação foi preparada, ainda tem muito do ranço católico lá no meio, né? Por isso que fala de punição, de castigo, né? A gente tem que contextualizar isso. É uma visão da época, porque todos eram... E, gente, antes do Kardec não tinha espírita. Não existia nenhum conceito desse. Né? Então, depois disso que a coisa mudou e nós temos condição de encarar. Kardec veio numa época muito boa e estava no processo do espiritismo racional. Exatamente. E trabalhou o tempo todo com o conceito da autonomia. Nós somos donos do nosso destino. Exatamente. Não tem nenhum juiz esperando a gente depois da morte, não. Só a consciência da gente lá. Que é pior que muitos juízes, pode apostar. Com certeza. Mas ela é proporcional ao nosso desenvolvimento moral. Ela é proporcional ao nosso desenvolvimento. E nós podemos ficar tranquilos. Não vai vir nada além do que nós estamos preparados. A história do cobertor. Agora, se ficar de mimimi, vai sofrer. Nós estamos estudando os casos lá no livro Céu e Inferno. Lá, a turma do mimimi passando terreno. Nós estamos lendo aqui também do Evangelho. A gente está também com o Céu e o Inferno. A primeira edição, a segunda edição, a quarta edição foi adulterada com força. Viu? Eu não sei qual que é a nós, não é para nós. Fica atento. A FEAL, a única que está correta hoje no Brasil, infelizmente, a FEB está temando, dizendo que está tudo certo e não está. A Gênesis e o Céu e o Inferno foi adulterado mesmo. E ela trouxe o conceito heterônimo. O que é? Você depende do externo para a sua evolução. Você depende de você fazer rituais, você isso, você ficar preso à igreja e tal. Isso foi introduzido de novo no Céu e Inferno e na Gênesis. E sutilmente, por isso que é complicado. Isso que é duro. Por exemplo, colocaram código penal da vida futura. Não existe isso. Não existe código penal. Não tem. Está errado. Tirar o prefácio do Céu e Inferno. Retirar o prefácio. Faz um resumão de tudo isso que eu estou falando, da autonomia. Arrancaram fora. Pega a primeira edição, você encontra na... posso te passar depois o link. Lê com calma, você vê, com olhos de ver. Foi terrível. Introduziram todo aquele negócio heterônomo, toda aquela dependência. O Espiritismo deixa claro, gente, é fora da caridade que não há salvação, caridade desinteressada. E não tem nada de dogma. Isso a gente não deveria ter, vamos colocar assim, né? Como você disse, nenhuma dependência externa, tanto faz. Não, é interno. O Espiritismo vem nos dar as ferramentas para o nosso trabalho interno. O templo está aqui dentro. Não dependemos de ninguém. Nós podemos ter a cooperação de um Emmanuel, né? Cooperação de um amigo, cooperação de um trabalhador da casa. Isso é bom que tenhamos.
Mas não, nós não dependemos disso para fazer a nossa Exatamente. purificação interna. Exatamente. Não dependemos. É só se arrepender, igual o rapazinho aí, falar, na casa do pai está bem melhor. Porque É, é fora. muito melhor. Né? Os empregados lá estão muito melhor do que o filho. Aqui comendo bolota de porco. E nós fazíamos isso, né? Sim, Muito legal. é verdade. Essa frase aqui é para ler todo dia. Para esquecer umas trevas de esquecermos, hein? Por que a gente reencarna e esquece tudo? Para isso não virar pedra de tropeço. E fica o pessoal querendo saber de vidas passadas. É só vendo o seu calo aperta nessa aqui, você já pode ter uma ideia. Está desconfiado, né? É, tá Preparando-nos apertando, né? para o amanhã no rumo da luz imperecível. Imperecível. A luz que morre nunca mais. Todos Muito chegaremos lá, queiramos ou não. Muito bem. Aí, pessoal, alguma pergunta? Bronca para os dois faladores aqui. Ó, É então sinal tá que estão bom. concordando com a gente em tudo, hein? Olha a Tá responsabilidade. todo mundo Sim. pensando, né? Tô pensando. O espiritismo é o prato a ser feito, gente. Ninguém serve. O prato é a gente que faz. Né? Você que Sim, escolhe o que você vai comer. exatamente. Pois Muito é, bom. né? Ó, se ninguém tem nenhum comentário, está todo mundo feliz, nós vamos para a rotulagem. Aí. Agora eu vou ler completo e depois a ideia já começa no meu Beleza. disco, na semana que vem a gente continua. Pois é. Pois quem... você quer pôr? Isso aí. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Tem um pouco diferente aqui, mas deve ser traduzido. Aqui está, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Eu peguei, eu peguei a fonte Pegar viva certinho. original. Botei até a capinha dela aqui, você vê que é Aham. bonitinha, né? Isso era uma pessoa que morou com o Chico que fazia essas ilustrações, não esqueço o Pois nome é, dele agora. pois é. Então Era o vamos. irmão da esposa do Geraldo Lemos, né? Fazia essas ilustrações à mão. Não sabia do parentismo, mas sabia da pessoa, sabia que tem uma pessoa que fazia lá. Ele morou com o Chico muito tempo. Legal. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Quem quer ter o Espírito do Cristo, hein? O que o Mano vai falar, mas provavelmente don't label people ótimo. Não rotule as pessoas. Pedi para Lazy, dumb. pedi a inteligência artificial para traduzir, mas não teve jeito. Hein? Aqui, ó, lazy é vagabundo, faz dumb é bobo, assim, criminal, boss é chefe, employ estranho, que é weird, que employ empregado, different é diferente. Então, não rotule as Não pessoas. etiquete as pessoas, né? Exatamente, Não porque rotula as pessoas. isso é uma coisa que nós temos que combater muito, porque a gente é que nem o espírita neófito, o cara que está entrando na doutrina. Ele vê uma pessoa passando por alguma dificuldade e fala, esse cara aprontou antes, agora está pagando. Pode ver. Até a pessoa entender que não é nada disso, leva um tempo, né? Mas, Foi ele que escolheu passar por aquilo, né? Escolha. Né? então, Nós montamos as lições de casa. Exatamente. Mas a Eu pessoa tive não tem esse entendimento. um professor muito engraçado. No primeiro dia de aula, eu falei assim, essa aqui é a prova final. São as questões que vão cair na prova final. Entregava para a gente. Estudem, tá? Vocês vão passar, todo mundo vai passar. É isso que eu quero saber de vocês. É bastante pergunta. E pronto. Ele ia dando aula, ensinando, tirando dúvida, mas vocês não se preocupam com isso. Está aqui já as perguntas. Ninguém fica preocupado. Interessante. Uma figura. E aí, todo mundo aprendeu bem, viu? Claro. Muito legal. E nós escolhemos as provas, depois ficamos bravos com nós mesmos, né? Porque a gente que escolheu, né? Mas vamos lá. Bom, primeira coisa, né? A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo e muitos estandartes que estimulam a animosidade entre os irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais
que em muitas ocasiões apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Ele escreveu isso ontem, Antônio? Eu estou assustado, rapaz. Foi em 50 e poucos. Não, eu estou brincando, foi bem antes, então, quer dizer, olha só, né? Há juramentos por Cristo através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se não lhe possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Como apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Pois é. Ele vai, mano. Vai dar para começar, né? Que mensagem, hein? Assim, mais atual que isso. Queria só fazer um comentário assim. Jesus coloca para a gente que o jugo dele é leve, né? Isso. Nós precisamos entender o que significa jugo, né? A gente entender o que significa ter o Espírito do Cristo. O jugo, na época de Jesus, quando a pessoa atingia uma idade, acho que é 12 anos, né? No judeu de 12 anos, já inicia o processo dele de educação dentro da doutrina. E ele tem um mestre. Cada mestre tem um jugo, tem uma maneira de agir, uma maneira de viver. O jugo de fulano, né? Assim, tem o hábito e tal, as orações são feitas dessa forma ou de outra. E tem o jugo de Jesus, que é leve, porque o jugo de Jesus é o amor, né? Então, Jesus não pegou criança para educar, ele pegou só os velhinhos complicados, né? Pedro, André, Bartolomeu, só a turminha, ó, top. Top, Mateus, né? Só top. Mateus, né? A turminha que ele pegou ali. É muito interessante ver o dia que eu uso, né? A gente vê que realmente é leve, ele vai levando, né? Ali traduziu muito bem essa leveza do Cristo. Como o Espírito do Cristo é esse. Não brigar com ninguém, não confiar nas pessoas, não falar mal de ninguém, vou pegar bem simples assim. Não é? Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Indulgência, aceitar as pessoas do jeito que elas são, não querer forçar a mudança em ninguém, você tem que trabalhar, a mudança é com você só. Sem dúvida. E isso traz leveza, não é leve? E se a gente olhar, Jesus trouxe foi isso. Amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todo o resto é acessório que está em volta, para poder transformar essa colocação em realidade. A gente também não pode esquecer também, né, que como é que foi a vida de Jesus? Ele teve aquele encontro com os mestres, né? Mas ele quis ficar com o pai trabalhando, foi ser carpinteiro. A maior parte da vida de Jesus com a gente aqui foi a vida mundana, a vida simples. Sim. Fazendo cadeira, mesa, porta, janela com o pai, convivendo ali com a mão, com os vizinhos e tudo. Né? Tem um livro chamado Harpas Eternas, não sei se você já tem oportunidade, são 4 volumes.
que conta, eu não sei se é ficção ou se é a pessoa que escreveu mesmo, mas que fala dessa parte da infância de Jesus. Convivência dele com os essênios, a convivência dele com os vizinhos, com os irmãos, né? Com os primos. Muito, muito interessante. Eu não sei se é ficção, se não é, sinceramente eu não sei. Ele está falando de pesquisa nos centros culturais da Palestina, da Síria, da Grécia, do Alexandria e de Damasco, de Antioquia e da Ásia Menor. É um livro interessante, viu? Você gosta de estudar, eu achei muito, muito assim. Traz um Jesus realmente que a gente, do fardo leve, né? Sim. Muito interessante, muito interessante. Eu não li tudo ainda não, eu li o primeiro volume só, tem mais 3 ainda pela frente. E a Cláudia está lendo também. É muito interessante a gente ver isso. E a gente esquece disso, a gente só lembra de Jesus, muitas vezes, na cruz, né? Aqueles 3 anos são fundamentais. Tudo bem, ali ele Sim. traz realmente a lei universal, a lei de Deus, para Um Deus de amor, né? vivendo a lei de Deus, a lei Que de até amor. então era um Deus vingativo, que excluía, enfim. Ele vem dizer, Deus fala, da guerra, né? o Deus da negócio não é guerra. assim, não é? Meu Deus é melhor que o seu. Assim, hoje em dia não mudou. Conclusão danada. Então é importante a gente trazer esse contexto, porque Jesus é humano como nós, ele veio humano como nós. Encarnou, viveu, brincou, correu, machucou, foi cuidado pela mãe, quer dizer, uma criança, ou um adolescente também. Só que na hora que chegou a hora dele dar o recado, estamos aí até hoje discutindo o recado dele, né? Mas a divinização de Jesus é muito recente, né? A gente sabe que foi todo um processo de... Bom, enfim, bom, a rotulagem não tranquiliza. Não tranquiliza a quem? É a primeira pergunta. Quem é rotulado ou a quem rotula? Porque tem os dois lados aí, né? Você fala, fulano é assim mesmo, né? E a gente costuma se rotular, você já observou isso? Sim, Isso é um perigo. Não tem sim. jeito, não. Na minha família, todo mundo é assim, o pessoal grita, xinga. Por isso que eu sou assim. Pessoal desorganizado mesmo. Você já ouviu essas coisas? A gente se Claro. rotula. Porque o E, rótulo, algumas vezes, ele até serve como algo que... É um mecanismo de defesa, muitas vezes, esse rótulo. Então, você acaba escondendo atrás dele deficiências que você não quer que os outros vejam. Tem muita coisa assim, em psicologia se vê bastante isso também, né? E, enfim, e o que o Emmanuel... Eu perguntei se ele escreveu isso aqui ontem, porque acho que nunca se rotulou tanto que nem hoje em dia. Você tem rótulo para tudo nas pessoas. virou um inferno, né? Você não pode falar nada. É, Antes eu tinha os amigos, né? Que eu chamava de negão. Né? Negão, tal. é, Carinhoso, né? Carinhoso. Hoje, você pode sofrer um processo, quer dizer. então. Enfim, Interessante, interessante. bastante. Mas ele dá aqui, né? Procuremos a E essência. a gente, às vezes, usa a rotulagem para não fazer o que precisa ser feito de modificação em nós mesmos. Exatamente. Esse é o pepino, né? É. Procuremos a essência. Sim. E aí, daqui para frente, que eu te falei, se ele escreveu isso ontem, porque a gente traz para a nossa realidade hoje e vai encaixar tudo isso. Ó. Louvores em memória do Cristo. A gente está vendo muito disso. Só que, em vez de estimular, agregar as pessoas, você estimula animosidade e separatismo. Você vê que nesse tribunal está escrito lá, justiça e verdade, né? Bem no fundinho, não dá para você ler, deve estar Não, pequenininho. agora que eu vi aqui. Justiça e verdade. Então. Está em inglês, né? Não, e outra coisa, essa justiça e verdade é a dos homens que está aí. Né? E ela é muito falha. E ela é muito falha. Né? A gente sabe disso. Aí. Uma imagem que você pôs, né? Numerosos tribunais que em muitas ocasiões apenas exaltam a injustiça. Pois é.
Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Infelizmente, as religiões seculares, há muito tempo, compreenderam que esse modo deles prepararem e agirem leva à dominação, queiramos ou não. Porque quando você leva a pessoa a não questionar o que é divino, pronto, você já conseguiu com que aquelas pessoas façam exatamente o que você acha correto. Que é o que o Espiritismo abomina, né? Não tem nada a ver com esse negócio. Cada um por si mesmo, seguindo aquilo. Mas as religiões seculares têm essa tendência e conseguem ainda levar pessoas, e não é um número pequeno não, né? A entenderem que religião não é, cara. Né? A maioria hoje é regida, ou seja, hoje nós temos uma população muito grande muçulmana, né? E uma Sim, população grande também cristã. Cristã sob dogmas. sim. Da judaico-cristã principalmente, é. Espíritas, mesmo nós espíritas, trazemos para o espiritismo também muito do dogmatismo. Sim, sim. Se fala que não tem, mas tem, sim. Porque somos Ok? falíveis humanos e continuamos com, como ele na outra coisa, ele fala de coisas, as sombras que a gente carrega. Né? Se a gente conseguisse desvencilhar desses dogmas, talvez ficássemos, inclusive, mais leves, né? Mas, enfim, e alguém levou. Oi, Faustinho. O Faustinho vai falar. Faustinho levantou a mão. Fala, Faustinho. Fazer uma pergunta. Nessas três parágrafos aí, o que tem em comum nos três? É sempre referências a Jesus, para mim, pelo menos. Estão usando ele como algo, um símbolo para alguma coisa. E o Lá, que você está vendo? lá atrás eles não falam para procurar a essência. Sim, Então, qual é a essência das pessoas que provocam isso? com certeza. É a da primeira fase, lá em cima, para quem não, pois quem não tem o espírito de Cristo não pertence a ele. Na essência, não são do Cristo. As pessoas que estimulam isso, a primeira coisa que elas estão pensando é em quem? Nelas mesmas, principalmente. A gente vai encontrar o egoísmo e o orgulho lá no fundo de qualquer uma dessas coisas. Não tem... E aí vem uma coisa que eu ouvi outro dia e que eu acho até interessante. Uma das falas do Cristo, né? Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Ó, aprendei de, não é comigo. Isso eu estava ouvindo uma palestra da Ana Cas, Cas, Casmain, lá. Esse último nome dela eu não entendi, eu engasgo. E ela estava falando isso, porque na época do Cristo, o que acontecia? Quem eram os sábios da época? Eram os sacerdotes, os rabinos. E eles se baseavam em cima do quê? Do que foi escrito no Velho Testamento. Porque o Novo Testamento ainda não estava sendo Não existia ainda, né? existia. Então eles se baseavam em cima das leis mosaicas e daquilo que eles entendiam que era certo. Aí vem o Cristo e diz assim: aprendei de mim. Né? Não é o que eu digo, é o que eu faço, é o que eu mostro. Siga o meu exemplo. E aí vem uma outra coisa que uma vez perguntaram assim para o Elahá: Jorge, o André Luiz, com toda a bagagem que ele tem, depois de ter escrito todos esses livros hoje, será que ele, se ele reencarnasse, ele continuaria sendo a mesma coisa? Olha, pode ser que sim, mas não tem garantias, porque a reencarnação muda tudo.
quando você chega aqui, tudo muda. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente está vendo hoje acontecer um pouco disso dentro da doutrina espírita. As pessoas estão perdendo a fé, a compreensão, em virtude de algo mais que elas querem, daquela plantinha da paixão que tem dentro dela que começa a brotar. Então ela fala assim, nossa, mas eu trabalhei 25 anos na doutrina, mas eu não tenho nada. Pô, será que eu não tenho direito de ter uma coisinha a mais? Tem, tem. Aí depois dessa coisinha, eu falei, não, mas será que agora eu não tenho direito de ter essa coisinha 2 a mais? Tem. E daí vai. Até chegar um ponto que eles descobrem que eles podem usar o Evangelho para, de formas mais esdrúxulas, colocarem na cabeça das pessoas que Deus é punitivo. E aí é que vem. Quando você leu a primeira vez, porque eu falei assim, meu Deus do céu. O Paulo está falando isso, o Emmanuel está falando isso, da época de Paulo. Sim. Começa com uma frase de Paulo. Paulo 1000 anos atrás. Ah, Então, não é só a consciência nossa que tem que estar aberta. É o coração também, porque se a pessoa não estiver contente com aquilo que ela tem, não adianta. Vai passar um pouquinho a sementinha da inveja, da vontade, da paixão, a sementinha do egoísmo, da vaidade, do poder, ela vai começar a brotar e vai crescer. E uma vai puxando a outra. É que nem mato. Você planta alface, você dificilmente você consegue colher uma. Agora, mato você não precisa plantar, ele nasce sozinho. Nasce, cresce, pode estar chovendo, pode ficar um mês de estiagem. Assim, vai. Ele vai. Eu até brinco, às vezes, quando eu retornar para Portugal, eu vou pedir uma audiência com Deus, assim, senhor, precisa ver se o senhor dá um jeito nisso, porque ou o senhor manda a gente aprendendo a comer mato, ou o senhor faz com que o mato vire verdura. Tem que nascer vaca, viu? É assim. é verdade. Já deu 20 horas, viu? Essa coisa, se a gente ler, né, e não fizer o esforço mesmo de praticar, fica complicado. E o que me deixa, às vezes, amargurado são as pessoas que estão, assim, são pessoas que já estão na doutrina há muito tempo. Mas elas não têm direito de pensar desse jeito? Tem. Bom, mas o que começa a causar esse distúrbio dentro dessas pessoas? Isso aí vai ficar para o próximo capítulo, viu, Faustinho? Falaram assim, ó, só um minutinho, então. Porque o chefão das trevas lá, daquela... chamou todos os ministros e falou assim, olha, eu quero ouvir de cada um de vocês a opinião, o que nós fizemos fazer para acabar com o espiritismo. E aí cada um foi falando, faz isso, faz aquilo outro, faz isso. Aí chegou no último, mas quando os outros foram falando, ele foi descartando. Quando chegou no último, o último falou assim, incentiva eles. Incentiva eles, porque você incentivando eles, vai chegar um ponto em que eles vão falar assim, bom, eu sou amparado, eu sou protegido,
e eu tenho a experiência de pai, eu posso fazer algumas coisas a mais. E aí é onde eles começam a cair e a gente entra. Cavamos as nossas próprias covas. Isso aí nós vamos meditar na próxima encontro, hein? Isso. Deixar anotado. A palavra é toda sua. Não, agora eu vou sair. Ah, o Faustinho estava isso. falando, ele podia fazer oração de encerramento. Você faz. Eu faço, então tá bom. Pode ser o Faustinho. Seu Você quer que Faustinho, beleza. Ah, então faz aí, Faustinho. Vamos. Deixa eu dar uma... Bom, amado Mestre Jesus, e com as tuas bênçãos, Senhor, que tivemos o estudo dessa noite. Que nós possamos refletir bem sobre as palavras de Emmanuel e aplicá-las em nossos corações. Mas também que possamos usar essas mesmas palavras e os nossos sentimentos mais profundos em nossas orações quando pedimos pelos necessitados. Não só pelos encarnados, mas aqueles espíritos que nos acompanham e que nos olham com seus olhares diferentes, querendo algo mais de nós. E que talvez eles há muito tempo não sabem o que é receber um carinho, uma palavra de amor e de bondade. Então, com essas palavras de Paulo, sejamos nós, Senhor, aqueles que em nossas orações devemos para Ele o teu amor e a tua bondade. Abençoa, Pai, cada um de nós que está em seus lares, acompanhado desses amigos espirituais. Obrigado, Senhor, por olhar pelo nosso planeta, pelo nosso país. Obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos da vida e do trabalho. Agradecemos os amigos espirituais que nos acompanharam e que a tua paz, Senhor, esteja com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, Faustinho. Gente, Muito bem. obrigado. Até a semana. Cuidem-se aí. Nos vemos depois.